Olá, morinhos e morinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando mais um vídeo pro canal e hoje eu vim trazer pra vocês um react, um reagindo. E novamente eu trouxe de algo que é bem legal, que é as historinhas do Draw Mask. Tá? Ele é um cara que é muito bom nas histórias de animação, eu adoro. Então, bora lá assistir. Isso é muito engraçado. Ah, o nome do vídeo é O Vizinho que Espionava os Outros. Tá. Bora lá assistir. E do nada eu lembrei de uma coisa que eu pensei, cara, eu tenho que fazer um vídeo disso. Antes de continuar o vídeo, só quero mostrar pra você patrocinado por World of Warcraft. Você, mas só é válido pra quem é novo. O que o pessoal pensa geralmente. Dei uma passadinha, né? Porque ele tava fazendo um anúncio de um jogo. Não é esse o objetivo do vídeo. É pra gente reagir à historinha que ele vai contar pra nós. Vamos ver. Por causa disso é por causa dos meus problemas que eu tinha antigamente, mentalmente, depressão, etc. Mas eu tinha uma opinião que eu mantenho até hoje. As minhas paranoias tinham motivo. Como eu já fiz no meu vídeo anterior, que eu falei do veterinário que meio que maltratava os cachorros, meio que já quebrou um pouco da minha confiança que eu tinha com instituições. O lugar que eu fazia documentos também não era muito certo, tanto que o meu supervisor já fez documentos ilegalmente. E outro problema que tinha lá no meu trabalho de documento, que eu nunca comentei sobre, era a falta de segurança das informações das pessoas. Você tem que lembrar que pra ser contratado nesse lugar, você não tem algum tipo de seleção super detalhada. Todo mundo lá são pessoas normais que estão trabalhando pra ganhar dinheiro. Afinal, eu era uma delas. E meio que não tem como você impedir que as informações das pessoas vazem. A gente sabe que no mundo tem um monte de pessoa mal intencionada. Então, se alguém pedisse pra alguém checar as informações de uma pessoa, onde ela mora, nome, número de documento e outras coisas, ela podia pegar e passar sem nenhum problema. Ninguém iria descobrir. E com essas coisas, pouco a pouco, minha paranoia foi aparecendo, porque eu percebi que o mundo não é um lugar certinho e bem organizado. Pessoas são ruins e coisas ruins acontecem. E não tem o que você possa fazer sobre isso. Você está à mercê do destino e da índole das pessoas, o que não é muito seguro. Eu tô começando a perceber que esses meus vídeos podem não ser muito bons, porque eu estou criando paranoia também na cabeça das pessoas. Aí vocês me falam se esses vídeos são certo ou errado nos comentários. Mas então, lugares que cuidavam de animais e pessoas não eram seguros. Empresas também não são seguras. E pessoas tecnicamente não eram seguras, mas eu não tinha nenhum tipo de comprovação disso até esse dia. Alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de começar com o canal, o meu computador quebrou. E eu precisava recuperar as coisas do meu canal do HD. E eu não sabia mexer em computador na época, então eu precisava de um técnico. Eu lembrei que um conhecido da família, a gente não era amigo do cara ou algo do tipo, a gente só era, já trabalhamos com você antes, então pode me ajudar aqui? Era mais ou menos essa relação. De qualquer forma, eu mandei mensagem pra ele, expliquei a situação, e ele disse que a gente podia recuperar os arquivos do HD, o que era ótimo. Então, arrumei minhas coisas e levei o PC pra lá. Chegando lá, ele explicou meio que por cima o que a gente ia fazer, que ele ia pegar o HD do meu PC, encaixar um cabo, encaixar no PC dele como se fosse um pendrive gigantesco e fazer um backup de tudo em algum lugar. Podia ser um pendrive ou algum tipo, mas a gente precisava pegar os arquivos. O problema é, meu PC já era tão velho que o HD não tava conseguindo ler os arquivos. Então a gente teve que fazer a desfragmentação do disco, que é o HD organizar todos os arquivos pra ficar organizadinho pra gente conseguir transferir. Ok, até aí vocês entenderam. Ok, beleza. O problema é, esse processo demorava pra caralho. Então, pra passar o tempo, a gente começou a conversar, jogar, conversa fora, etc. E aí, ele falou uma coisa. Isso já faz muito tempo, eu não me lembro com detalhes, tanto que eu falei que eu só lembrei por causa que eu tava tomando banho e essa memória voltou da cabeça. Então, eu não lembro se ele trabalhava numa empresa de câmeras de segurança ou se ele instalava câmeras como um tipo de freelancer, acho que é o nome, algo mais ele sozinho. Mas ele me falou que ele tinha acesso a câmeras de segurança. Na hora eu pensei que isso era tipo, ok, existem sites aí da internet que você pode ver câmeras públicas, como por exemplo de parques, de ruas e outras coisas. Ok, normal. Ele clicou no ícone do computador e abriu um programa. E nesse programa ele tinha acesso a todas as câmeras de segurança. Caraca, você tem noção disso? O cara era um stalker. Imagina se tivesse uma câmera dentro de um quarto e a pessoa se trocasse lá. Mano, tanto de informação e corpo vazado. O cara é literalmente um stalker, um doido, um hacker, um doido, né? Vamos continuar. Ele já instalou na vida. E de exemplo, ele clicou em uma das câmeras e tinha um cara dormindo numa cama. O cara podia ver o quarto da pessoa. E ele começou a falar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo e não tivesse nada errado. E eu, obviamente, medroso e tal, só concordei e fiquei, legal.
meu HD não tá pronto não, velho. E ele começou a se gabar, falando que até ele viu coisas adultas acontecendo na câmera. Então... Entenderam a noção disso agora? Nesse momento, eu percebi que eu nunca vou querer uma câmera de segurança, a não ser que eu instale sozinho. Depois disso, meu backup do meu HD foi feito e foi embora. E nunca mais falei com o cara. Eu, sinceramente, não sei mais o que falar além disso, mas eu quero mostrar pra vocês como o mundo é um lugar meio sem segurança, vamos dizer assim. Por mais que a gente tenha que ter confiança nas pessoas, um pouquinho de pé atrás não faz mal a ninguém. E também não bote toda a sua segurança em uma pessoa em particular. Hoje em dia eu tenho muito mais confiança com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu aprendi a criar barreiras de segurança pra não acontecer essas coisas. Falando minhas experiências pra vocês, vai ajudar vocês a tentar criar essas barreiras também de uma maneira saudável, sem ter que presenciar essas coisas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero não relembrar de mais nada ruim do meu passado. Muito bom, gente, esse vídeo aí. Ele também serve pra gente ter a confiança, mas ainda ter aquelas barreiras que a gente se protege pra não acontecer essas coisas ruins. Então foi um vídeo educativo, mas foi um vídeo engraçado também. Então bora pra próxima história, porque ele tem muitas se você entrar no perfil dele. Bora. Gente, vamos ver agora como que ele foi reprovado na aula de direção. Deve ser engraçado esse vídeo. Eu sempre tive medo de aprender a dirigir. E isso foi por causa de um trauma que eu consegui há muito tempo atrás, antes mesmo de existir celular. Minha mãe tava me levando pra escola e eu perguntei pra ela: Mamãe, como é que você sabe o caminho pra casa? Como é que você não se perde? Ah, Luca, é que Deus me guia. Fudeu, Jesus nunca falou comigo! Essa mãe aí tem uma... E desde então eu sempre tive medo de aprender a dirigir porque eu nunca fui bom em andar sozinho. Antigamente não tinha GPS, celular que te fala pra onde você tem que ir, onde você tá. O máximo que a gente tinha era um livrão grosso pra caramba, amarelo com todo o mapa da cidade. E sem zoeira. Caraca, não sabia. Nossa, um livrão, gente. Esse livro era tão grosso que se você juntasse ele página por página, precisa de 2 tanques de guerra pra separar eles. Isso é verdade. Mentira! Tão grosso assim? Não, então deve ser uma cidade grande, porque... né, assim, cidade pequena deve ser menor, né? Teve até no Caçadores de Mitos. A pior parte dessa época é que minha mãe fazia entrega de comida. E quando ela se perdia, adivinha que... Ah, não, mas parando pra pensar, tinha que ter, sim, tipo, pra viajar, né? Então tinha que ter do país inteiro, do Brasil inteiro, tinha que ter esse livrão. Porque, né, a pessoa ia viajar, por exemplo, Rio de Janeiro pra Mato Grosso. Tinha que ter esse livro. Verdade. acontecia? Ah, Luca, eu tô perdida. Pode me falar o caminho? É a rua Edg Frost Ratatoski, número 1011, no bairro Tiriotuhain. Mãe diz que você não vai voltar pra casa. E por causa disso eu nunca tive vontade de aprender a dirigir. Mesmo depois da chegada dos celulares, do GPS, etc, eu só vivi na base do ônibus e do metrô. Porque se você encontra o metrô, você encontra o caminho de casa. Pelo menos aqui em São Paulo. Mas tudo isso mudou quando eu perdi meu emprego. Não sei se você tem essa sensação, mas geralmente quando você acaba não fazendo muita coisa em casa, você fica com aquela sensação de que você é um parasita e os olhos ficam te olhando, sabe? Então é melhor aprender a dirigir pra tentar ajudar a família com uma coisa. E eu vou te falar, a primeira coisa que eu percebi começando a aula, eu acho que os pais de todo mundo devem ensinar eles com uns 10 anos e eles já vão lá meio que sabendo o básico de direção. Porque quando eu cheguei lá, tinha um... Gente, vocês aí, não sei que idade vocês estão, né? Mas vocês, por acaso, assim, quando eram pequenos, ou se vocês ainda estão pequenos, o pai de vocês deixaram vocês dirigir. Meu tio, ele disse assim, tá na hora dessa menina dirigir, não. Deixa numa rua livre ali, vá, deixa ela dirigir. Eu fiquei... Não, né? Mano, imagina. Não dá, né? Não, nossa. Tipo... Não. Eu
poderia bater o carro, dá muito medo. Nossa, imagina, não. E meu pai, ele dirigiu quando eu era pequeno. Sorry. Eu não lembro das histórias direito, mas dizia ele que ele bateu o carro porque ele foi acelerar, me deu ré e aí caiu pra trás, não sei o que lá. Quase caiu dentro do rio, quebrou o carro então. É por isso que eu fui pra não ir. Enfim, me diz aí das histórias de vocês. Vamos ver agora o próximo. Que era tipo um kartzinho, tinha uma TVzinha com um jogo de carro bem com gráfico antigo, tipo PlayStation 1. E o cara lá só mandou liga o carro, aperta a embreagem, coloca a primeira marcha e vai indo dirigindo por 1 hora. É isso, como? Valeu, falou, tchau. Não, peraí, como é que faz? Oi, e vocês... Nossa, é sério que era assim? Coitado, tem linha tutorial do que é embreagem, do que é o freio, do que é isso, do que é aquilo. Achar que eu tô fazendo de comédia, mas não, foi bem assim mesmo. E como eu era muito tímido naquela época, eu não tive coragem de mandar volta que eu tô te pagando, filho da puta. Explica direito essa bodega, pô. Mas eu só fiquei lá com vergonha, tentando aprender como é que dirige um carro sem saber como dirige um carro. E eu vou te falar, você tentar dirigir um carro sem saber o que ele faz é difícil pra caramba. Você liga o carro, você acelera e faz um barulho gigantesco. Você aperta um pedal, ele não faz nada. Você tenta mexer no câmbio, ele nem se mexe. E você descobre que pra mexer nele, você tem que apertar um pedal. Só que aí quando você faz isso, o carro morre. Você fica, mano... Que monstro é esse, velho? Nossa, gente, que complicadez. Mano, falando na real, eu nunca dirigi um carro, você não pode me explicar como é que faz essa bodega? Cara, eu já falei, aperta a embreagem, troca a marcha e vai. Tu odeia a tua vida, né? E depois de alguns dias atropelando velhinhas, deixando o carro morrer e batendo na tua mãe, aquela muralha gigante. Eu entendi o básico do básico de como dirigir um carro. Sabe quanto custou isso? R$1.000. Dinheiro muito bem gasto. E depois dessa simulação, eles acham que a gente tá pronto pra dirigir o carro de verdade. E eles me botaram num carro velho e apertado. Eu juro, eu naquele carro era igualzinho a Garnet do episódio que ela tá dirigindo um carrinho pequenininho, velho. Meu joelho ficava na buzina e era horrível. O carro era fraco, era lento, ele não respondia quando você virava ou acelerava ou freava. Sério, essa minha primeira experiência foi tão ruim que eu fiquei com medo de dirigir carro. Você apertava o freio, ele demorava segundos e segundos pra frear. Claro, o carro ele não para instantaneamente, não é assim que funciona, mas... Imagina, você tá num acidente, tipo, Um acidente no caso não, né? Você tá, tipo, você indo parar pra não cair no precipício. Mano, o carro não vai parar. Meu Deus, velho. Aquele carro, parecia que eu tava dirigindo na manteiga. E a coisa mais engraçada é que durante todos esses processos a gente também tem as aulas de teórica. Saber regras de trânsito, significado de placas, o que fazer em certas situações. E é que nem na escola, mais da metade daquilo a gente não usa pra nada. Isso é um spoiler pra depois que você pega a carta, mas dirigir é tipo uma terra sem lei. Por exemplo, nas estradas meio que não existe limite de velocidade, porque a faixa da esquerda serve pra você acelerar o máximo que dá. Se você para numa placa de para e todo mundo buzina atrás de você, porque todo mundo só desacelera um pouco, vê se não tá passando o carro e segue em frente. E também tem muita pessoa que não liga pra quando tá dirigindo, velho. A quantidade de pessoa que não liga a seta na hora de fazer alguma curva é absurda. Tá, voltando pras aulas de direção. Depois de fazer o simulado, o teste prático e a prova teórica, chega a hora do teste final. Eu não sei como são os testes nos outros estados do Brasil, mas aqui em São Paulo foi tipo uma excursão escolar. Eles botaram a gente no ônibusinho e a gente foi até o local do teste. E lá a gente ficou no sol, horas, numa fila esperando nossa vez de fazer o teste. E enquanto a gente tava esperando, um dos caras do lugar lá levantou ali do lugarzinho dele, chegou até a gente e falou tipo: Ô, gente, eu tô aqui pra informar pra vocês que caso vocês queiram, se precisar, vocês podem aqui pagar pra gente passar vocês na prova. Então, tipo, qualquer coisa é só falar aqui, beleza? Meu Deus, o cara querendo ser subornado. Só em São Paulo mesmo, acho que deve ter isso. Não está falando, não. Ele fez meio que um sinal de ok. Ele tava. E o pessoal se olhou meio que, tipo,
pagar pra passar na prova, isso não é errado? Isso não é um crime? Como na época eu ainda tava na minha adolescência, eu pensei que isso era algum tipo de teste, tipo do Naruto, que tipo, se você fosse lá realmente pagar alguma coisa, você ia ser expulso na hora ou algo do tipo. Mas eu não aceitei, eu ia passar esse teste na marra. Eu entrei lá, botei o cinto, liguei o carro, acelerei. Tá, por favor, estaciona aqui, você foi reprovado. Quê? Então, lembra que eu falei da placa de pare? Então, no começo da prova tinha uma placa de pare. Eu desacelerei, olhei e fui. O que eles querem que a gente faça é parar o carro 100%, olhar e seguir em frente. E eu me senti mal pra caramba, tipo, pô, eu reprovei um teste de carro. Só que pra minha surpresa, quando eu entrei no ônibus, o clima era de funeral. Tinha mulher chorando, falando que os pais iam brigar com ela. Tinha cara escutando Linkin Park no último volume no fone de ouvido. Pessoa muito puta xingando o cara do exame porque reprovou ela. Sério, o clima tava muito triste. Nossa, velho. Fiquei muito feliz por saber que todo mundo tava assistindo tão merda quanto eu. E foi aí que eu me toquei. Pra fazer uma segunda prova, você tem que pagar um valor. Eu de cabeça não lembro mais quanto era, mas eu lembro que por eu estar desempregado, era muito dinheiro. Tipo, sei lá, R$ 500. A partir daqui a história meio que acaba, porque eu paguei, porque eu tive que pagar essa... Eu não nadei até aqui pra morrer na praia, né? Refiz o teste, liguei a tensão máxima, parei na placa de pare, não deixei o carro morrer nenhuma vez e eu peguei minha carteira provisória e o resto é história. A não ser quando eu bati o carro 3 vezes. Mas isso é história para outro dia. Eu desejo sorte para vocês na sua prova de direção. Falou, gente. Tá, valeu. Bom, vamos pro último. Agora vamos ver como é a vida sem sentir cheiro. Gente, pelo que eu entendi, o ele não sentiu o cheiro, ele nasceu sem o olfato. Então vamos ver como que é a vida sem sentir cheiro. Pra gente que não sei se vocês sentem cheiro, né? Eu sinto, então vamos ver como é a vida sem isso, né? Vamos ver. Bom. Minha mãe já botou fogo na casa e eu não percebi porque eu estava ocupado jogando Grand Chase. E isso não é mentira, eu nasci sem olfato. Se você tá vivo hoje em dia, você tem que agradecer muito, porque a medicina e os médicos evoluíram pra caramba. Hoje eles são muito mais inteligentes. Desde pequeno eu nunca tive o meu olfato e pra mim essa era a coisa mais normal do mundo. Eu via personagens de desenhos, de filmes, etc, sentindo cheiros de coisa, só ficava tipo, sei lá, deve ser a sensação do ar. Faz sentido. Sabe aquelas cenas clássicas que o personagem sente um cheiro e vai voando até a direção à comida ou até a... Adorava essas cenas, né? Era engraçado que o cara saia voando por sentir o cheiro, gente. Isso era muito bom. De, tipo, ver. Porta que tá na janela, então. Gente de criança pensa besteiras. E por causa disso, eu nunca entendi qual era o problema de alguém arrotar, ou peidar, ou fazer alguma coisa fedida perto de outra pessoa. Pra mim era tipo... Nossa, cara, mas... tem um lado bom, né? Não sente o cheiro de peido, não sente o cheiro de esgoto, não sente o cheiro de carniça, coisa podre. Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Que o lado ruim é, tipo, não sentir cheiro de coisas boas, tipo, pão de queijo assando, o bolo prontinho do forno, coisas cheirosas, perfume, pra você poder identificar qual você gosta mais, né? Mas acho que tem lados mais ruins do que bons. Que, né? Ok, ele fez isso. Enquanto todo mundo fazia um drama gigantesco desnecessário. Deixa o Thales criança peidar, poxa. E um dos lados negativos de você não ter olfato é que você não sente o cheiro do mar, da praia, do metal, da fumaça. Esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Deixa eu passar, gente. Peraí. Sabe qual é a pior parte? Não sei se hoje em dia é assim, mas antigamente nas escolas todo mundo falava: Se você não sente o cheiro do peido, foi você que soltou, então foi o Thales que soltou. Lá na minha escola era diferente. Na minha escola, no caso, né? Mas no caso, na época em que existia esses negócios, né? Se você tiver com a mão amarela, porque você peidou. Só que tem gente que nasce com a mão amarela, então, tipo... né? Meio contraditório isso. Tipo, minha mão, ela é meio amarela, meio vermelha, depende do clima. Hoje tá mais frio, ela tá mais amarela, mas quando tá mais quente, tá mais vermelha. Aí a gente ficava tipo...
E na dele era quem não sentisse cheiro. Então, coitado. Coitado. Vontade de matar todo mundo da minha infância, velho. E sabe uma coisa que é muito engraçada? Eu sinto gosto de comida, normal. A primeira reação de todo mundo que sabe dessa informação é de que, tipo, Thales, você sente gosto de comida? Porque, de acordo com a medicina e biologia e tal, se você não tem olfato, você supostamente não tem paladar. E, tipo, eu sou uma exceção a regra. Nossa, sério? Não, mas pra mim, sentir cheiro é uma coisa. E gosto é outra, né? Tipo, gosto vem da língua. A gente sente o gosto pela língua. Não deveria ter nada a ver com o cheiro. Isso faz eu voltar para o que eu falei no começo do vídeo, que médicos às vezes são idiotas, principalmente antigamente. Como antigamente a gente não tinha tantas informações como hoje em dia, quando eu contei pra minha mãe que eu não sentia cheiro quando eu era pequeno, ela me levou num médico, eu acho que era SUS possivelmente. O médico enfiou uns tubos no meu nariz, na minha garganta, senti que eu tava na porcaria de um OVNI. Sério, só faltou enfiar um tubo no meu popô. E depois... Nossa. Um monte de tortura, a análise dele foi de que... Então, moça, ele tá mentindo. E por boa parte da minha infância... Se minha mãe pensou que eu tava mentindo, que eu não sentia cheiro. Como uma criança de, sei lá, 7 anos vai debater com um médico que terminou a faculdade, né? Pois é. Boa notícia é que eu podia usar o banheiro mesmo se ele tivesse fedido, sendo em casa ou na escola. Na real, teve uma vez que eu fui no banheiro da escola, fiz o que eu precisava fazer, e quando eu saí tinha uma galera... Ai, velho, é muito engraçado o vídeo dele, viu? na frente fofocando. Tanto que quando eu abri a porta, uma menina fez e saiu correndo. Pouco tempo depois... Meu Deus. Vai parecer que é ele que deixou fedido. Às vezes o banheiro em si tava fedido também, né? Aí eles estranharam que ele entrou. Ai, muito bom. E 2 zeladores entrando lá dentro com um monte de balde de desentupidor. E aí eu descobri que um cara explodiu um dos vasos com a barriga dele. E o cheiro tava tão escuro. Tava entupindo o vaso tudo fedido e ele entrou lá numa paz. Confortável que ninguém conseguia entrar lá dentro. Ainda bem que o cara admitiu que era ele, né? Porque imagina se pensa que era eu. Um dos lados negativos de não sentir cheiro é que eu não sei quando uma comida também tá estragada. Isso é muito bem. Verdade. Tipo, já passou da validade, mas será que ainda dá pra usar? Eu vou pelo cheiro e pela textura. Principalmente com frutas. E a situação piora mais ainda quando você tá morando sozinho. Você não pode arriscar comer comida estragada. Tem outras coisas que eu nem consigo entender. Por exemplo, falam que chuva tem cheiro, mas chuva não é água? Água tem cheiro? Água não tem cheiro. Água é inodora. Eu aprendi isso. Gente, eu também não sinto o cheiro da chuva. Assim, eu tenho o cheiro da terra molhada, que quando chove, né? Tipo... Mas o cheiro de chuva em si não existe, não. Eu não sei de onde que tiraram isso. Eu também não vejo o cheiro de chuva. Sério, falando em algo, uma coisa que eu aprendi na maior vergonha é que se você bota a sopa pra lavar e você não estende elas por um longo período de tempo, ela fica extremamente fedida. Tinha vezes... Verdade. Botava minhas roupas pra lavar, ficava com preguiça de estender elas quando elas terminavam e deixava elas lá na máquina por 1 dia, 2 dias até. Quando um amigo me falou sobre isso, eu fiquei, caramba, eu estava andando fedido e ninguém estava me falando sobre. Voltando sobre o que eu falei no começo do vídeo. Minha mãe só começou a acreditar em mim quando um dia ela esqueceu o arroz no fogo, saiu e quando ela voltou a casa tava pegando fogo com fumaça em todos os cômodos. Meu Deus. Você deveria enxergar a fumaça também, né? Eu estava ocupado demais jogando Grand Chase. Ela ficou muito puta comigo e principalmente questionando como eu não tava sentindo o cheiro da fumaça. E, surpresa, eu não sinto cheiro, mamãe. E a partir desse momento ela finalmente começou a acreditar em mim, só que demorou uns 15 anos. E uma coisa engraçada, o meu maior inimigo na vida atualmente são aquelas pessoas que ficam na frente da loja com aquele papelzinho
de perfume pedindo pra você cheirar e comprar. Mano, tentar explicar que eu não sinto cheiro, parece que eu tô mentindo pra mulher. E eu também fingir que eu tô cheirando também é mentir. Então, tipo, dá vontade só de pegar e fazer e sair correndo. Outra coisa que eu nunca vou entender muito bem é que falam que as pessoas têm cheiros diferentes e você reconhece uma pessoa pelo cheiro também. Agora, se é um cheiro natural ou perfume, eu nunca vou saber. A pior parte é quando me dão perfume de presente. Velho, eu faço a mínima ideia se ele é bom e me falam que perfume pode ter cheiro forte e ser ruim. Por que alguém faz perfume se ele é ruim então, caralho? Sério, parece ser muito contraprodutivo. Outro problema do fato é você não poder sentir cheiro de gás. Eu nunca sei se minha casa tá vazando gás. Desde a época da minha família que usava botijão de gás, eu sempre tive aquele medo de, mano, se eu acender alguma coisa, explodir tudo. Esse é um medo constante na minha vida e não tem como eu me preparar pra isso. E esse é um dos motivos de eu sempre ir pro lado do fogão. Sim, nossa. Dá medo, mano. Dá muito medo. Graças a Deus isso existe. Esse é outro motivo de eu sempre ter que deixar tudo muito bem organizado e coisas não inflamáveis próximo de tomadas ou algo parecido pra, bem, se minha casa pegar fogo eu não morrer porque eu não sinto cheiro de fumaça. E agora o porquê eu não sinto cheiro? Bem, ainda bem que a medicina deu uma boa evoluída, né? Pra quem me acompanha há muito tempo já sabe que eu tenho problemas de hormônios e etc. E, em resumo, hormônios são o que faz seu corpo se desenvolver e crescer. Como eu tenho problema de hormônio, quando eu tava crescendo, o meu olfato não desenvolveu. Simples assim. Eu cresci sem olfato. Claro, tem muito mais detalhes que isso, mas esse é o grande resumo da coisa. E tudo isso poderia ter sido resolvido se o médico não tivesse falado que eu estava mentindo. Era só ter tomado um remédio na época, você acredita? Mas essa é minha vida. Nossa. Era só ter tomado remédio e agora ele tá assim pra vida toda. Meu Deus, coitado. E eu gosto muito dela, mesmo eu não sentindo o cheiro de bosta. Vejo vocês na próxima, gente. Falou! Bem, pelo menos ele gosta da vida, né, gente? Mas então foi isso, maninho. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aí no canal pra me ajudar a chegar aí aos 4.000 inscritos, pra depois os 5.000 que vai ter a metinha, né? Eu sei que vocês estavam com saudade de react, por isso mesmo que voltei aqui. É que assim, eu não estava conseguindo achar uns vídeos bons de react, só que daí eu lembrei desse canal. Por isso que eu vim trazer hoje um react pra vocês, né? Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, maninhos. Comenta aí o que você gostou do vídeo e afins. Beijo!